Olá, amigos da TV O Impacto, estamos aqui mais uma vez para levar informação. A Justiça determinou o bloqueio de recursos destinados à organização social que administra o Hospital de Campanha de Santarém. A Justiça determinou o bloqueio de R$1 milhão e agora nós fomos chamados aqui para uma entrevista pelo Ministério Público do Estado para informação à população os motivos que levaram a esse pedido através dessa ação civil pública que culminou com a decisão judicial. Os promotores Adler Calderaro, Maria Raimunda Tavares e Evelyn Stein vão explicar para a TV Impacto e para os nossos internautas todos os procedimentos, todas as medidas tomadas pelo Ministério Público que culminou com esse bloqueio desses recursos para o Instituto Pan-Americano que administra o Hospital de Campanha de Santarém. Boa tarde. O Ministério Público, observando a instalação do Hospital de Campanha em Santarém, que visou o combate à pandemia causada pelo novo coronavírus, e observando que a gestão desse hospital coube à Organização Social de Saúde, Instituto Pan-Americano de Gestão, instaurou, portanto, o procedimento administrativo na data de 22 de abril de 2020, com a finalidade de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos do Estado repassados à organização social para fazer a gestão do Hospital de Campanha. É necessário informar que, não obstante a Lei Federal 13.979, que entrou em vigor no dia 6 de fevereiro de 2020 e que adotou várias medidas de urgência que poderiam ser adotadas pelo poder público no combate à pandemia, essa mesma lei previu a possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de bens e serviços. No entanto, no próprio escopo dessa legislação, especificamente no artigo 4º, no seu parágrafo 2º, houve a determinação para que essa aplicação de recursos fosse transparente, ou seja, que esses recursos fossem demonstrados à sociedade para que se fizesse o devido controle e fiscalização da aplicação desses recursos públicos, em cumprimento ao que dispõe a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. Nesse sentido, visando esse controle, essa fiscalização sobre a aplicação dos recursos públicos, o Ministério Público iniciou as investigações nesse procedimento e deu o passo inaugural no dia 23 de abril de 2020, quando então o Ministério Público oficiou o Instituto Pan-Americano de Gestão, o IPG, indagando sobre a publicidade da aplicação desses recursos, a disponibilização de um site em que tivessem essas informações. Pois bem, no dia 25 de abril, o IPG informou ao Ministério Público sobre a existência de um portal da transparência no endereço hcampdesantarém.org.br, informando que estariam nesse portal todas as informações em cumprimento à lei de acesso à informação. E na oportunidade encaminhou o contrato de gestão que o IPG firmou com o Estado do Pará, representado pela Secretaria de Saúde do Estado, em que havia a previsão de como funcionaria a gestão desse hospital de campanha, sendo estabelecido um prazo de vigência para esse contrato de 120 dias, que foi assinado no dia 1º de abril de 2020, portanto, com expiração programada para o dia 1º de agosto de 2020, num aporte de pagamento no valor global de 16.800.000, o que resulta num pagamento mensal de 4.200.000 do Estado do Pará ao Instituto Pan-Americano. Pois bem, analisando a resposta do IPG, o Ministério Público constatou que diversas informações não estavam disponibilizadas nesse portal da transparência, especificamente de conteúdo financeiro, sendo que não era possível, portanto, fazer a fiscalização adequada do emprego do recurso. Dessa feita, no dia 29 de abril, o Ministério Público
requisitou ao Instituto Pan-Americano de Gestão que no prazo de 72 horas alimentasse integralmente todas as informações necessárias no portal. No dia 5 de maio, o IPG respondeu que até às 12 horas do dia 7 de maio, todas as informações estariam inseridas no portal da transparência. No entanto, decorrido esse prazo informado pelo próprio IPG, o Ministério Público observou que não foram alimentadas essas informações. Razão pela qual, no dia 8 de maio, o Ministério Público novamente instou o IPG a cumprir a alimentação do portal no prazo de 24 horas. No mesmo dia 8 de maio, o IPG pediu o prazo ao Ministério Público até o dia 11 de maio para inserir as informações no portal. No dia 14 de maio, foi tomada uma providência no procedimento pelo Ministério Público, em que nós solicitamos a realização de análise técnica do portal da transparência pelo eixo contábil de apoio técnico do Polo Baixo Amazonas, localizado aqui em Santarém, e também pediu a análise técnica ao Centro de Apoio Operacional de Defesa ao Patrimônio Público do Ministério Público, situado na capital. Pois bem, em resposta, as duas análises técnicas foram derradeiras ao constatar que várias informações não estavam disponibilizadas no portal da transparência. Especificamente, informações de conteúdo financeiro, a exemplo da ausência de contratos com alguns fornecedores, a exemplo da ausência de informação dos valores pagos aos colaboradores, ou seja, os salários dos colaboradores, ou seja, várias informações não constavam ali naquele portal. Pois bem, no dia 20 de maio, o Ministério Público apresentou o relatório produzido pelo apoio técnico do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa, situado em Belém, ao IPG para que ele pudesse se manifestar, analisar o resultado daquele relatório e se manifestar sobre as omissões apontadas. No entanto, o IPG permaneceu silente, não se manifestou sobre o relatório técnico, não obstante ter sido dada a oportunidade para fazê-lo. Em reunião realizada pelo Ministério Público com diversos entes e com o IPG, na qual participaram entes de representação da classe médica, da classe de enfermagem, da classe de farmácia, que foi realizada por videoconferência, o IPG, nessa reunião, confessou que até então não havia alimentado o portal da transparência com as informações requisitadas pelo Ministério Público. E o próprio IPG pediu um novo prazo, até o dia 29 de maio, para inserir essas informações. No entanto, novamente expirado o prazo, o IPG não alimentou as informações no portal. Não obstante, reprise-se, o contrato ter sido assinado no dia 1º de abril, até o dia 29 de maio, dia da reunião, o portal continuava sem a devida alimentação. Em razão disso, observando a insistente omissão do Instituto Pan-Americano de Gestão, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública no dia 1º de junho de 2020, tendo como objeto obrigação de fazer, ou seja, um pedido judicial para que fosse determinado ao IPG a obrigação de alimentar o portal com todas as informações previstas na Lei de Acesso à Informação e também previstas no próprio contrato de gestão, uma vez que há uma cláusula específica, na cláusula 3ª, há uma obrigação do Instituto Pan-Americano de Gestão de alimentar esse portal com as informações ali elencadas, e trata-se de uma obrigação da própria organização social disponibilizar esse portal. A razão pela qual, portanto, foi materializada essa ação, um ajuizamento nessa data, pedindo a imposição dessa obrigação ao Instituto Pan-Americano de Gestão. Vou passar a palavra à doutora Evelyn para esclarecer a tramitação processual. Bom, a parte de todas essas informações que foram veiculadas na ação civil pública, o juízo da 6ª Vara Civil, vislumbrando a ausência de informações integrais exigidas pelos dispositivos legais colacionados no contrato de gestão, no dia 2 de junho de 2020, determinou
deferindo a liminar pleiteada, que o Instituto Pan-Americano de Gestão, IPG, e a senhora presidente dele, senhora Maria José Nunes de Oliveira, no prazo de 5 dias, adotasse as seguintes providências sob pena de bloqueio judicial no aporte de R$ 1 milhão, consistente na disposição de sítio eletrônico, na modalidade de transparência ativa, com a inclusão do seguinte conteúdo mínimo e proceda em tempo real as atualizações sucessivas. E aí, consta aqui na decisão diversos itens que deveriam ser sido cumpridos pelo Instituto Pan-Americano. Foi advertido nessa mesma decisão que qualquer recusa, silêncio, procrastinação ou retardo no seu cumprimento seria encarado como possível ato de improbidade administrativa. Nesse contexto também, se verificou que persistia a recalcitrância do IPG de manter essa transparência ativa conforme determinado tanto pelo contrato de gestão como pela lei de acesso. O INPE, então, ele informou judicialmente o descumprimento e pediu o bloqueio judicial na data de 11 de junho de 2020. Em despacho de 17 de junho de 2020, foi assinalado pelo juízo um novo prazo, agora de 48 horas, para manifestação do demandado. Este prazo expirou. Nesse sentido, o Ministério Público requereu então uma medida que considerou como mais efetiva, tendo em vista que aquela de bloqueio e a situação de apuração da improbidade administrativa se pareciam como ineficazes para aquele tipo de demanda. E a necessidade realmente desse controle social efetivo do contrato de gestão, cujo prazo, por ser emergencial, ele é menor. Então, o Ministério Público, entendendo como medida mais efetiva, requereu o depósito em conta judicial de todos os repasses que o Estado do Pará deve realizar ao requerido, em decorrência do contrato de gestão, e que esses valores só fossem liberados pelo juízo somente após a comprovação por parte do IPG da sua licitude do emprego específico e também após a manifestação do Ministério Público. Requereu também em manifestação no dia 24 de junho de 2020, o Ministério Público a multa diária e pessoal no valor de R$ 20 mil à presidente do IPG. Nesse sentido, veio a segunda liminar agora do juiz da 6ª Vara Civil, com data de 25 de maio de 2020, onde se determinou o seguinte: o bloqueio judicial de R$ 1 milhão das contas bancárias do IPG, o depósito em conta judicial por parte do Estado, para ter esse controle realmente efetivo do quanto está a se gastar com fornecedores, quanto se está a se gastar nesses contratos que são firmados pelo IPG, e inclusive também quanto está a se gastar com os contratados, com as relações de colaboradores que o IPG vem mantendo para o cumprimento desse contrato de gestão. Afora isso, a decisão liminar também determinou a multa pessoal de R$ 20 mil à presidente do IPG por descumprimento e dever de cooperação processual. A partir dessas informações horas apresentadas, verifica-se que, no aspecto procedimental, o órgão ministerial anterior ao ajuizamento da ação tentou, em diversos momentos, com que isso fosse resolvido no plano extrajudicial. Reuniões foram realizadas com representantes do Instituto Pan-Americano, o Ministério Público, em mais de uma oportunidade. Em mais de um momento, o órgão ministerial endereçou expedientes ao Instituto Pan-Americano, informando acerca do descumprimento do Portal da Transparência, até porque o Portal da Transparência, além de ser uma exigência legal, ela é uma exigência contratual também. O contrato de gestão formalizado pelo Pan-Americano com o Estado do Pará via Secretaria de Saúde Pública impõe a necessidade da divulgação desses dados por parte do IPG. Esgotado tudo o que foi possível ser feito no plano extrajudicial, o Ministério Público manejou a ação civil pública. O juízo da Fazenda em Santarém possibilitou ao IPG o cumprimento do seu dever contratual e legal em dispor o Portal da Transparência. Em sede de decisão judicial, houve pelo IPG o descumprimento. Essa última medida cautelar imposta pelo juízo, ela só ocorreu em razão de um pleito do Ministério Público e por conta de ser a última medida que o órgão ministerial entendeu ser possível para que se tenha a publicação do Portal da Transparência e se saiba, de fato, qual é o valor que o Estado do Pará repassa ao IPG e qual é o valor que o IPG está empregando e no que está empregando.
porque somente a partir de uma divulgação desses dados é que se terá a possibilidade de se realizar o controle social. Na data de hoje, a partir da publicação da cautelar deferida pelo juízo da comarca, houve pelo IPG uma nota em que o IPG faz constar que vem atualizando o portal, o MP deseja um outro formato, o bloqueio financeiro prejudicaria o hospital e que na data de hoje estaria realizando a adequação, bem como solicitou o desbloqueio desse dinheiro. O que precisamos aqui esclarecer? A atualização do portal, ela é o objeto principal da ação civil pública. Esse é o objeto. E nós nem precisaríamos ter a necessidade de ajuizamento de uma ação civil pública se o IPG tivesse cumprido o seu dever contratual. O formato que o órgão ministerial quer nada mais é do que a publicação do portal. Publicação essa que contenha contratos, quem se contrata, notas fiscais, quais os serviços em que se está utilizando o recurso público passado pelo Estado do Pará e o valor deste recurso público. Então, o MP não está colocando óbice a esse portal, ao contrário, sequer a publicação na exatidão do que recebe e do que se gasta. O bloqueio financeiro argumentado pelo IPG que estaria a prejudicar o hospital. Se houver algum tipo de prejuízo, esse foi causado pelo próprio IPG, na medida em que não atendeu o seu dever contratual de publicar o portal da transparência. Entretanto, o órgão ministerial entende que não há prejuízo ao serviço do hospital desenvolvido pelo Hospital de Campanha em Santarém, na medida em que foi determinado pelo juiz a abertura de uma conta judicial. Todo e qualquer recurso que o IPG tiver necessidade de executar em razão do contrato formalizado com o Estado do Pará, será feito. Mas a liberação deste recurso só ocorrerá na medida em que houver a comprovação dentro do processo no que se utilizou. Essa é a medida extrema para a preservação do recurso público. Na data de hoje, diz o IPG que estará realizando a adequação do portal. O órgão ministerial entende que isso deve ocorrer. Esse é o objetivo central da ação civil pública. Se o IPG o fizer, estará cumprindo o seu dever contratual. Houve pelo IPG a solicitação de desbloqueio, conforme mencionado em nota. O órgão ministerial entende que o bloqueio se faz necessário até que o IPG, de fato, realize a publicação do portal da transparência. Porque é fato que não basta criar o portal. Esse portal ele tem que conter dados mínimos que se possibilite executar o controle social. E ainda mais a considerar que este contrato ele tem um prazo de vigência de 4 meses. Se essa medida adotada pelo Ministério Público, pleiteada judicialmente, ela não tivesse ocorrido neste momento, teríamos uma forte possibilidade de, vencido o prazo contratual, não se ter portal da transparência. E o que nós precisamos esclarecer à sociedade santarena e à sociedade que é beneficiada pelo Hospital de Campanha da região, é que o Ministério Público está atento à necessidade da prestação de serviço de saúde pública. Entretanto, nós precisamos que este serviço de saúde pública não possa ser utilizado para que se tenha a falta de cumprimento contratual no que concerne a publicação desses dados. E nós estaremos atentos para que o serviço não falte, mas da mesma proporção se divulgue o que se gasta. Essa é a última razão que se tem nesse momento pela preservação do erário. É preciso que realize o serviço, mas é preciso que realize esse serviço na exatidão do que se recebe e se mostre como se está gastando, até porque esse recurso não é do IPG. Esse recurso pertence à sociedade paraense, porque é um recurso que advém dos cofres públicos do Estado do Pará. Ok, e a grande dúvida para algumas pessoas era se essa decisão judicial prejudicaria, né, a prestação do serviço do hospital daqui por diante. E como ficou bem claro, como foi bem informado aí pelos promotores, na verdade não haverá problema nenhum, mesmo em que pese o bloqueio, porque se o Instituto precisar realmente de efetuar os pagamentos, é só solicitar a liberação dos recursos, comprovando a necessidade e que esses recursos serão liberados. É isso aí, é TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.